Fala, maravilhosos e maravilhosas! Estou aqui de volta para mais um quadro nosso do Dicas Químicas para a gente abordar essa matéria maravilhosa, química sua linda, gente! Chuchus, e hoje, rapidinho, eu vou passar para vocês, tá? Uma dica a respeito de polaridade das ligações e propriedades dos compostos, principalmente focado aí na química inorgânica, porque sempre tem um assunto ou outro que é cobrado na prova em relação a isso. Mas é uma dica curtinha, hein? Se você quiser mais desse assunto, você tem que comentar aqui embaixo, dar o seu like aí, se inscrever no canal para a gente continuar a desenvolver esses e outros assuntos, tá bom? Vamos lá, pessoal. O primeiro tipo de propriedade, propriedade física, que eu estou falando aqui das propriedades físicas, que se relacionam aí com a polaridade, é a solubilidade, maravilhosos. Então, existe aí um critério muito famoso que diz, na verdade, que semelhante, ele dissolve semelhante. Na verdade, maravilhosos, a gente tem esse critério sendo conhecido como substância apolar, dissolvendo outra substância apolar, tá? E a gente teria aí substância polar, tá? Dissolvendo substância polar, maravilhosos, né? Então, álcool dissolvido aí, por exemplo, em água, podemos falar aí, de cetona, que são outros compostos aí dissolvidos, na verdade, também em éter. São compostos orgânicos, Tem uma pequena diferença aí. Mas se eu falar, por exemplo, de sal em água, já são polares, eles se dissolvem muito bem. Se eu falar de gasolina, dissolvida aí, por exemplo, no diesel, eles têm uma boa miscibilidade. Por quê? Porque a afinidade deles entre eles é grande, é uma afinidade boa, devido à característica ser parecida. E, aliás, você sabe por que o urso polar não mergulha no Polo Norte? Porque a água é polar. Aí ele se dissolve. Tá bom, deixa isso pra lá, pessoal. Então aí, ó, o critério que rege, então, é o semelhante dissolve semelhante. Maravilhoso. Esse critério aí que a gente tem que levar em consideração. O segundo tipo de propriedade que a gente avalia é o ponto de fusão e ebulição e a polaridade. Maravilhosa, aqui eu tenho dois critérios para levar em consideração quem vai ter o maior ou menor ponto de ebulição ou de fusão. Primeiro critério que a gente tem que levar em consideração são as forças intermoleculares, maravilhosas, Eu estou falando aqui, por exemplo, lindos, eu estou falando de dipolo induzido, tá? Estou falando aí de dipolo permanente também, tá? De ligação de hidrogênio, Então, são forças específicas, maravilhosas. E ela tem uma ordem específica de força também. Quanto mais forte a interação, melhor a solubilidade em compostos polares. E aí? Mas se por acaso esses compostos tiverem um empate de solubilidade, por exemplo, se eu pegar água, e amônia, aí existe o segundo critério, que é a massa molar. Então, de maneira geral, quanto maior a massa molar, maior vai ser aí, a solubilidade, ou perdão, o ponto de fusão e de ebulição. Maior vai ser o ponto de fusão e de ebulição, quanto maior for a nossa massa molar. Então, existem aí esses dois critérios maravilhosos, sendo que existe uma certa preferência, tá, das forças intermoleculares em relação à massa molar, para você diferenciar os compostos. Mas, se você quiser que eu desenvolva mais esse assunto, comenta aí embaixo, chuchus. Beleza? Vou ficando por aqui hoje. Beijo no coração. A gente se vê, maravilhosos. Tchau, tchau!